Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo nesse canal. Nosso canal Educa Cristã, Educação Cristã, trazendo informação e o Evangelho do Reino a todos os que estão acompanhando conosco. Nós vamos tratar hoje um assunto que não é a sequência do livro de Lucas, que nós estamos dentro de uma série para falar do livro de Lucas. Eu estou dando uma pausa agora para a gente estar tratando de algumas outras questões. Eu quero falar aqui, expor uma outra série de vídeos onde nós vamos esclarecer determinados termos que são usados em ministrações que não estão em alinhamento com as escrituras. Coisas que você ouve dizer, que você ouve falar e que não estão realmente de acordo com aquilo que as escrituras nos dizem. Por exemplo, aqui nós vamos estar colocando a devida situação em que você ouve, você já deve ter ouvido as pessoas dizerem: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso está em João capítulo 10, versículo de número 10. Mas nós iremos ler o texto e o contexto para chegar neste versículo e entendermos o que Jesus estava querendo dizer e de quem ele estava falando nesse texto, tá bom? João capítulo 10, a partir do versículo 1. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro caminho, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E quando coloca para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. E não seguirão estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhes falou esta parábola, mas eles não compreenderam as coisas que lhes falava. Então disse novamente: na verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, ele será salvo. Aí no versículo 10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque ele é mercenário e não cuida das ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus está contando uma parábola e muitos não entenderam a parábola que ele contou. A parábola é uma história, uma narrativa, uma exemplificação de um ensinamento que a gente quer usar uma história que a gente quer usar para trazer um ensinamento. Jesus ele fazia isso. E ele conta que o pastor
O pastor, ele conhece as suas ovelhas, né? Ele é o pastor, né? Na verdade. Então, que um pastor, como lá, tinha-se naquela época os pastores, cuidadores de ovelhas, como foi Davi, né? Ele cuidava das ovelhas. E como o pastor cuidava das ovelhas, as ovelhas conheciam a sua voz. E se chegasse alguém estranho chamando essas ovelhas, as ovelhas não o seguia. Seguia somente aquele que era o pastor das ovelhas. E ele fala, aquele que entra pela porta é o pastor, porque o pastor ele entrava pelo cercado onde havia um portão do curral. E ali ele entrava e chamava as suas ovelhas. Ele ia diante delas e elas o seguiam. E o mercenário, ele não tem acesso ao portão, não tinha acesso ao portão, né? Se chegasse um estranho, ele ia saltar pela cerca, né? Para chamar essas ovelhas, para tentar enganar essas ovelhas e fazer com que elas seguissem ele. Porque o intuito do mercenário era roubar, tosquiar essas ovelhas, roubá-las, devorá-las, né? E aí na parábola Jesus faz esse comparativo desses dois personagens, do pastor e do mercenário, e entra uma outra figura que é o lobo. Porque o que vai acontecer se o mercenário consegue enganar essas ovelhas, por acaso ele conseguiria enganar alguma ovelha, no final das contas viria um lobo e ele fugiria, né, e deixaria essa ovelha amigo em perigo. Ou seja, o mercenário é aquele que não está se importando com a ovelha. Ele não se importa, ele se importa com a lã dela, com aquilo que ela tiver de importante para ele. Então Jesus não está falando do diabo. Você que já ouviu essa pregação, alguém dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir, a gente pode até atribuir a ele essas características, essas funções, porque ele quer o mal. Mas no texto aqui não está se tratando de Satanás. Em nenhum momento Jesus está falando que é Satanás que veio para matar, roubar e destruir. Porque se fosse Satanás, Jesus falaria abertamente, claramente, que é Satanás. Mas ele está falando do mercenário, o ladrão, o mercenário. Ele vem para roubar, matar e destruir. E infelizmente, muitos mercenários, travestidos de pastores, estão roubando, tosquiando os inocentes que pela fé, pela sua ingenuidade, falta de conhecimento das Escrituras, estão querendo ter comunhão com Cristo. E Cristo é o verdadeiro pastor, é o único pastor. Eu respeito a todos aí que são lideranças, mas o verdadeiro pastor e único pastor que dá a vida pelas ovelhas é Cristo, é Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro que seja o verdadeiro pastor. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí buscando conhecimento das Escrituras, entenda que neste texto não está se tratando do diabo, mas está se tratando do cuidado que Cristo tem com todos aqueles que o seguem. Ele cuida daqueles que o seguem. Ele vai à frente e cuida de todos nós. Nos protege e nos livra do mal, do ladrão, do roubador e do enganador também. Porque os enganadores estão aí, travestidos de pastores, travestidos de homens piedosos, religiosos, mas não têm compromisso com as pessoas, em cuidar das pessoas.
estão preocupados com seu próprio ventre, com seu próprio estômago e em ter um império religioso aos seus pés. Mas Cristo está preocupado com as ovelhas, com as pessoas que o seguem. E Ele vai adiante de cada um de nós e nos guia para o caminho da verdade. Tá bom? Forte abraço a todos. Todos que querem nos seguir, continue seguindo, continue dando like aí, dá o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Nós vamos aqui continuando compartilhar esta palavra e disseminar as características do reino de Deus que está dentro de nós. Um abraço. Fui.